Os povos germânicos são etnias indo-europeias originalmente estabelecidas na Europa setentrional. A maior fonte de conhecimento que temos dos germânicos data do governo de Júlio César, quando o imperador romano empreendeu várias guerras contra estes povos. Os povos germânicos habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados países como Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e parte da França. Como não possuíam alfabeto, não há fontes escritas pelas próprias tribos germânicas. Por isso, as evidências arqueológicas são essenciais para descobrir como viviam ditos povos. As principais tribos germânicas são os alamanos, alanos, bávaros, francos, frísios, lombardos, normandos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, vikings e visigodos. Encontramos a divisão de trabalho por sexo, com a mulher sendo responsável pelo trabalho no campo, na casa e por tecer. Usavam roupas de lã ou pano, que podia ser branca, negra e até tingidas de vermelho. Os homens, por sua vez, se ocupavam do pastoreio, da caça e da guerra. Esta era uma atividade constante, pois as tribos viviam guerreando entre si. Apesar da divisão de trabalho entre sexos, as mulheres ocupavam um lugar especial dentro da hierarquia tribal, pois eram sacerdotisas, curandeiras, parteiras e evidentes. Antes da consolidação dos reinos germânicos, após a queda do Império Romano, a organização das tribos não possuía a hierarquia rígida. Os reis, os chefes de guerra e os sacerdotes tinham um poder circunstancial e baseado no consenso. Era comum as decisões serem tomadas por unanimidade através de aclamações em assembleias de homens livres. O grupo familiar era muito solidário e responsável coletivamente. Casas e alimentação. As tribos germânicas viviam em casas comunais construídas de madeira e barro, onde viviam homens e animais. Uma tribo não tinha mais do que 20 casas. Alimentavam-se de nozes, raízes e tubérculos. Sua atividade principal era o pastoreio, mas raras vezes comiam carne. Os povos germânicos praticavam a agricultura e deixavam grandes espaços de terreno livre ao redor de suas tribos. Eles serviam de pasto para o gado. A mitologia germânica. A mitologia germânica é muito semelhante à mitologia nórdica, a ponto de alguns estudiosos usarem os termos como sinônimos. Eles adoravam vários deuses que personificavam a natureza, virtudes e defeitos dos homens, como era costume no paganismo. Por esta razão, encontramos as valquírias e os deuses Odin, Thor e Freya, tal como existem nas lendas escandinavas. As primeiras fontes escritas sobre os germânicos vêm da observação do imperador Júlio César e do historiador Tácito, autor do livro Germânia. O imperador Júlio César descreveu os suevos desta maneira: os germânicos são incrivelmente altos e incrivelmente valentes, habilidosos com suas armas e seu olhar, inclusive é insuportável de encarar. Foi César que chamou a todos os habitantes do leste do rio Reno de germânicos. No entanto, as tribos germânicas estavam longe de ser um bloco homogêneo e algumas eram até inimigas entre si. Apesar das constantes guerras e invasões, algumas tribos germânicas fizeram parte do Império Romano, como membros federados ou contratados como mercenários. No entanto, o enfraquecimento do exército romano e a própria expansão das tribos germânicas acabam por derrotar o Império quando Roma é conquistada no ano de 476. Cada tribo se instala em diversos pontos do antigo Império, adaptam o direito romano à sua realidade e pouco a pouco são cristianizadas. Essa fusão vai dar origem ao Sacro Império Romano Germânico.